Meus queridos irmãos e irmãs, hoje dia 30 de junho, viu, Pedro? E nós estamos aqui desde a nossa igreja em Morungaba, acolhendo todo mundo que chega para ser igreja com a gente e também acolhendo você que aqui, agora, ou onde você estiver e quando você estiver, você faz parte com a gente aqui desse momento tão especial em cada culto e em cada celebração. E neste domingo em que nós estamos fazendo este envio missionário, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre vocação. O Guimarães Rosa é um autor literário, ele, dentre outras coisas que ele produziu, tem uma frase que eu queria pensar assim, e ele diz que viver é perigoso. E fica perigoso mesmo por causa da gente. A gente tem assim cada vez mais uma necessidade muito grande de satisfação pessoal. Você concorda comigo? Nós queremos nos realizar, nós queremos nos satisfazer, a gente quer acontecer na vida com tudo que a gente puder. Só que esse caminho da gente nesse mundo, humanidade que somos, ele está cada vez mais complicado, porque como eu sempre compartilho com vocês, isso não sou eu que penso, o mundo é que é assim, nós somos assim. É coisa de gente, é coisa da gente. A gente funciona de maneira muito predatória, porque nós somos assim, muito competitivos. Então a gente divide as pessoas entre as que estão dando certo ou que deram certo, e aquelas que estão de fato pouco acontecendo e não tem muita perspectiva para elas. A gente acaba classificando as pessoas assim, e meio que a gente também se acomoda dentro de um grupo ou dentro do outro. Isso daí está enfermando muito as pessoas. Por quê? Porque a gente precisa de um senso de realização. E por que a gente é tão disfuncional dessa maneira? Porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, né? Lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai declarar isso assim: todos pecaram e, portanto, afastados estão, separados estão, distanciados estão do Senhor nosso Deus. O que acontece comigo, o que acontece com você? Nossa tendência faz parte da nossa natureza humana. Ser pecador tem a ver com natureza humana. É que todo dia, você já me ouviu falando assim, eu gosto de assim explicar, a gente tem a tendência de pegar a vida que de Deus a gente recebeu para a gente fazer com ela aquilo que a gente quer, do jeito da gente. Isso é a força do pecado em nós. Só que a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. E a graça veio em carne e osso, na pessoa de Jesus Cristo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A verdade, a graça, personificada, encarnada, gente de verdade nesse mundo, para, por assim dizer, viver todas as implicações do que significa ser alguém aqui como Deus deseja, eu e você também sejamos. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando do Senhor Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Estamos falando do Senhor Jesus. E Ele veio para buscar e para salvar o perdido. Quantos são candidatos a este resgate? Levante a mão. Somos todos candidatos a este resgate, a essa missão salvação. E que bom que nessa grande agência missionária, Deus, nosso Pai, enviou o primeiro missionário, que nem o pastor Cris já destacou para a gente. Jesus veio e assim veio para buscar e salvar o que estava perdido. E Ele cumpriu o seu propósito, entregou a sua vida, abrindo mão dos seus direitos todos como Deus, mas se sacrificando no meu lugar e no seu lugar, morte de cruz, mas Ele ressuscita no terceiro dia. Vivo está o nosso Deus, vivo está o nosso Senhor. E quando Ele foi ressuscitado, diz também o apóstolo Paulo no capítulo 1 ali da carta aos Romanos, que no poder da ressurreição, Ele foi declarado Filho de Deus. E por que isso é importante? Porque agora a gente não tem mais apenas um modelo
para a gente ter como referência. A gente agora não tem só o jeito Adão, ou seja, pecaminoso, ou seja, pecador com tudo que pode. A gente não tem só esse modelo para seguir. A gente não precisa mais ficar refém dessa aparência adâmica que a gente carrega, pecadores que somos. Porque ele foi o primeiro ser humano que pisou aqui. Agora nós temos Jesus. Nós temos Jesus, o primeiro novo ser humano. O primeiro novo ser humano. E agora ele é o novo modelo, ele é o novo referencial. E agora Jesus, no poder da ressurreição, ele vai estendendo a sua mão e vai dizendo assim para todo mundo que quiser ouvi-lo falar e que quiser assim ser acolhido nesta graça e nesta misericórdia de Deus. Vem ser gente com tudo que você pode. Interessa para vocês? Ser gente do jeito que Deus quer. Ser gente com tudo que a gente pode. Ser gente em Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai olhar para esta obra do Senhor Jesus Cristo e ele vai dizer, olha, agora todo mundo que está vivo, que se reorganize na sua vida para estar vivo em Jesus. Porque é o amor de Deus que foi manifesto em Jesus que agora nos impulsiona. Quantos estão impulsionados pelo amor de Deus na sua vida? Isso tem a ver com Jesus, com o que ele veio fazer. Então ele nos impulsiona para que agora a gente já não viva mais para nós mesmos, mas para que nós agora possamos viver em função do que nós temos com Jesus. Você viu como isso vira a chavinha? E como agora, quando a gente parar para pensar em satisfação pessoal, a gente tem que ver se o que a gente chama de satisfação pessoal passa pelo filtro do que aconteceu com a gente, ou seja, de que agora eu estou em Cristo Jesus, de que agora eu já não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para Ele, ou em função do que eu tenho com Ele. Deu para entender isso? E essa é uma decisão. E toda pessoa, todo homem e toda mulher, de todas as idades, e na vida, durante o tempo de vida que nós tivermos, que ouvirem esta mensagem, ou seja, o evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus, o evangelho do reino de Deus, todo mundo vai ter que dar uma resposta. E a sua resposta de fé, a minha resposta de fé, a nossa resposta de fé, ou vai dar em salvação, ou vai nos manter condenados, como condenados nós chegamos para este mundo. São só dois caminhos. São só duas escolhas. São só dois destinos. E só tem dois tipos de gente. As que acolhem e as que não. Onde você está? É por isso que Paulo apóstolo, vocês estão comigo. É por isso que Paulo apóstolo vai dizer também à igreja de Corinto na sua segunda carta, capítulo 5, desde o versículo 14, onde eu já comecei falando que o amor de Deus nos impele, ele vai chegar ali no versículo 17 e ele vai dizer assim: porque quando nós estamos em Cristo, estamos nesse relacionamento com Jesus, quando aconteceu isso na minha vida, nós somos uma nova criação. Nós estamos em processo de transformação. Boa notícia, nós estamos sendo recuperados. Quantos estão sendo recuperados aqui? Recuperados em Jesus, recuperados por Jesus. E não tem outro jeito de que isso aconteça se não for assim. Então, para quem está em Jesus Cristo, deixa eu verificar de novo, quantos estão em Jesus aqui? Quantos estão em Jesus? Se qualquer de vocês está aqui hoje, está dizendo assim, pastor, eu tenho que ser franco, não só com você, não é uma questão de eu dizer para as pessoas que estão aqui, que isso não é a minha realidade, mas é porque eu sei que Deus, Ele sabe como que eu estou, e sabe mesmo.
E aqui não é para deixar você assim acuado. Olha que coisa boa que eu vou dizer. É para libertar você desse estado de coisas. É para você não permanecer refém dessa situação em que você se encontra. Então, ei, você, boa notícia! Deus te quer para Ele. Você por inteiro. Então, se qualquer pessoa, aqui agora, ou aí, agora, ou quando você estiver, não está em Cristo Jesus, faça a sua declaração de fé agora. Diga assim: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. E eu não quero passar nem viver um minuto sequer sem estar comprometido com o Senhor. Faça aí agora. Que Ele está ouvindo. Ele vai levar a sério. E você vai ou nascer de novo agora, ou renovar o seu compromisso com Ele, que por qualquer motivo você abandonou em algum momento da sua história, por qualquer motivo. Mas quem é gente como a gente, tem 3 coisinhas que nos ajudam a manter um senso de satisfação. Você quer se satisfazer na sua vida? Foi ali que a gente começou essa conversa. Daí a gente entendeu por que a gente se organiza errado. Para a gente brigar um com o outro, competir e viver como predadores nesse mundo e fazer desse mundo o que este mundo ele é. O mundo da gente. Tem 3 ingredientes importantes para quem está em Cristo Jesus. Tudo para eu poder falar do último que eu vou dizer sobre vocação. E brevemente, que quando eu fui preparar, eu falei, eu preciso de 4 domingos para falar direito sobre isso. Mas eu vou falar só hoje. E a gente fala um pouco mais em outros encontros. O primeiro é vida devocional. Pastor, mas você sempre fala disso. Porque é tão básico e a gente está tão descuidado disso, a gente tem que reconhecer que a gente é descuidado disso. Que a gente tem que estar sempre falando. O que é vida devocional mesmo, gente? Estão comigo? É nutrir a minha intimidade com Deus, cuidar do que eu tenho com Deus. Eu pergunto, você está cuidando do que você tem com Deus? Você tem que responder isso assim com muita clareza. Você está cuidando do que você tem com Deus? Sinais assim singelos de que você cuida do que você tem com Deus. Ó, responda para mim. Você lê a Bíblia? Se você não lê, você não está cuidando direito do que você tem com Deus. Não está. Alguém tem que dizer isso para você, estou dizendo. Você tem vida de oração? Se você não faz o básico, preciso dizer para você, você não está cuidando direito do seu relacionamento com Deus. Pergunta para você mesmo aí, eu estou? Eu não vi ninguém fazendo isso, pergunta aí, eu estou? Eu estou? Só você é que pode dar uma resposta para isso. Por quê? Porque se você não cuidar do que você tem com Deus, você não vai resolver as questões que acontecem em você diante dele. Quem não tem vida com Deus é gente mal resolvida, porque vive dando pane, porque não tem tempo com Deus, não passa tempo na palavra, não acha importante, não ora, não acha importante, vive em BO, vive em crise, vive de muitas maneiras. Está aí a resposta para você. Porque vida devocional é eu cuidar do que eu tenho com Deus, enquanto diante dele eu cuido do que acontece em mim. Porque você não vai cuidar do que acontece com você, berrando no Face, no Instagram para ver se alguém escuta. Vomitando as coisas que muita gente vomita. Que coisa mais feia, mais ridícula e mais infantil, me permita dizer. É ridículo. Não está resolvido? Desculpa dizer, fecha a boca. Não se manifesta. Não compartilha essa encrenca. Resolva. Estou falando para o povo de Deus. Que quem não é povo de Deus não tem sensibilidade para escutar isso. Não vai entender.
mas estão convidados a fazer parte do povo de Deus. Quando eu tenho vida devocional, duas coisas acontecem. Eu preservo os meus valores. Você tem valor? Porque se não tem, você deveria ter. Que valores são esses? Leia a Bíblia. Ore a Deus. Continue sendo igreja. Participe dos pequenos grupos para conversar ao lado de outros aquilo que nós temos conversado, o que faz parte da vida. Venha para os estudos bíblicos. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para você reconhecer quais são os valores que fazem parte de quem está em Jesus Cristo. E porque uma pessoa não tem valores a serem preservados, ela vive como qualquer pessoa. Você diria que você vive como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus? Ou as pessoas quando olham para você não sabem bem qual que é a sua? Vou perguntar de novo. Você diria que você vive como um crente? Ou você diria que você vive assim como uma pessoa qualquer? E aqui não é para separar pessoas de melhor qualidade de pessoas de pior qualidade. Aqui é bem pontual para adjetivar aquilo que Deus, por sua palavra, faz. Lembra que eu falei? 2 caminhos, 2 escolhas, 2 destinos, 2 tipos de gente. Ou a gente é uma coisa ou a gente é outra. É Jesus quem diz: entrai pela porta estreita. É Jesus quem diz: porque a porta larga dá para perdição, e são muitos o que por ela vão. Está tudo aí o que eu disse aqui. Eu não estou dizendo nada que eu acho, eu estou dizendo o que é. Porque tem o que as pessoas acham sobre fé, sobre religião, e tem o que é a verdade. E é por isso que a gente precisa dizer a verdade. E Jesus é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Doa a quem doer. Mas é para o nosso bem. É para curar a gente. É para parar de doer que a gente precisa ter conhecimento da verdade. Então, em primeiro lugar, ajuda, vida devocional ajuda a preservar os nossos valores. Para a gente não se perder no dia a dia. Mas vida devocional ajuda a estabelecer as nossas prioridades. Quem não tem vida devocional tem prioridades todas desconectadas com aquilo que Deus gostaria você estivesse fazendo do seu tempo, dos seus talentos e dos seus recursos, todos eles. Então é uma vida ensimesmada, que busca uma satisfação que não tem nada a ver com a glória de Deus, não leva Deus em conta. É a sua vida, suas conquistas, suas realizações, o seu futuro, entendeu? O que você pede: Deus, não esquece de mim. E Deus fala: então, mas você sequer me pediu para participar, porque da forma como você está organizado, não tem como eu colocar minha mão. Não tem. E, na verdade, eu não faço parte aí da sua vida. Do jeito que você está, não tem nada de mim. É seu, é sua, vai. Se você me convidar para entrar, com tudo que isso significa, estabeleça as suas prioridades de acordo com o que você tem que entender é a minha vontade para a sua vida. Eu não sou melhor do que você, mas um dia eu precisei estabelecer prioridades. Por isso estou pastor. Sou gente, pecador como você, agraciado e debaixo da misericórdia como você, mas eu me reorganizei na minha história a partir daquilo que aconteceu em mim. Se Deus tivesse me falado assim: ô Júnior, eu vou usar mais você como advogado do que como pastor, você pode ter certeza que eu seria o melhor advogado que eu conseguisse ser. Se Deus me tivesse dito assim: permaneça advogado, vai advogar que eu vou te usar assim, eu me dedicaria a ser o melhor que eu pudesse ser. O melhor que eu pudesse ser. Por quê? Porque não seria para eu aparecer, nem para eu ganhar dinheiro.
Porque se você está nessa também, por favor, coloque sua cabeça no lugar. Isso é consequência da bênção de Deus, mas não pode ser um fim em si mesmo. Quem está vinculado na sua vida só nisso, sai dessa que é prisão. Não se esqueça que Jesus chamou de um Deus, uma potestade, uma entidade, não é neutra, é demônio, é das trevas. Chamado aquilo que eu deveria ter domínio sobre aquilo, mas que me domina. As posses, as riquezas, os bens materiais, a raiz de todos os males. Não precisa ser ruim, mas dependendo da relação que você tem com isso, mata você, acaba com você, destrói você, impede Deus de te usar do jeito que Ele quer. Então, vida devocional, preservar valores. Vida devocional, estabelecer prioridades. Segundo ponto, para quem está em Cristo Jesus. Eu estou só na introdução da mensagem, mas fique tranquilo que até 11h30 a gente sai daqui. Vocês podem ficar até 11h30 comigo aqui hoje? Porque a gente vai precisar. Tudo bem para vocês, meus amados? Obrigado. Integridade. Integridade é vida de santidade. Sabe por quê? Questão de integridade e vida de santidade, ela é complicada para quem não está organizado com Deus. Mas pastor, o que é esse negócio de integridade, essa coisa de vida de santidade? É eu realmente estar disposto a ser parecido com Jesus, com tudo que Deus deseja eu seja parecido com Jesus. É eu desenvolver na minha vida o caráter do Senhor Jesus Cristo, limitado como eu sou. Eu não sou lá essas coisas, nem você, mas nós temos um potencial em Jesus. Ele quer, em outras palavras, ir limpando a gente do que você precisa ser limpo. Vai purificando a gente do que você precisa ser purificado. Quais são as impurezas que você tem? Onde que aparece nisso? Aparece quando você fala. Você sabe que ninguém vê, mas está lá dentro do que acontece dentro de você? Aí desce para o seu coração, pega você de jeito e uma hora ou outra aparece ao lado de todo mundo. O mau cheiro as pessoas sentem. A podridão se manifesta. O mau caráter ganha formas de diversas maneiras, das quais a gente é possível, das quais a gente é capaz. Infidelidades as mais diversas, deslealdades as mais diversas, iras, e assim vai. Pecados de estimação, aqueles que a gente vai de vez em quando, abre e está ali, ai que bonitinho, cuti-cuti. Como eu gosto de você. Sabe por quê? Essa integridade, esta vida de santidade, essa ideia de a gente se abrir para o Senhor, fazendo a gente o que precisa, é porque a vida de santidade, ou ser como Jesus, impõe limites aos nossos apetites. Vou dizer de novo. Sabe por que é difícil? Porque impõe limites aos nossos apetites. Eu não consigo ficar quieto, eu tenho que dizer quando acontecem certas coisas na minha vida. Então, é o seu apetite. A sua necessidade que você tem de dar uma resposta, mas de ir para cima para dizer, aqui não! Ei! É apetite que você tem, do seu ego, de coisas mal resolvidas, de coisas que o Senhor Jesus quer entrar e lhe dar. Aí vem Jesus e diz assim, viu, tem que ter paciência com circunstâncias e tem que ter longanimidade com pessoas. Tem que ter amabilidade no trato e atitude de bondade na intenção que aparece na vida. Amabilidade é o que realmente eu tenho como doçura, que eu vou nutrindo isso. Todo mundo consegue ser um pouco mais doce do que é, se quiser. Pastor, não é bem assim, você não sabe como eu fui criado. Eu sei que se você nasceu de novo em Jesus Cristo, faz parte do fruto do Espírito a amabilidade. Então não venha me falar
Se você não quer outra coisa. Agora, se em Jesus você quer, o Espírito Santo faz em você. Ah, faz. Peça e você vai ver. Sabe qual que é a nossa questão? Vou dizer que a gente é batizado, desculpa colocar assim, mas a gente é batizado só na água, precisava ser batizado no Espírito também. É verdade. Tem que ser batizado na água para demonstrar nascer de novo, mas tem que ser batizado no Espírito para viver no poder do alto, para ter fogo de Deus na vida. Na vida! Não é no culto, na vigília, no monte, na vida! Esses momentos são nossos igrejeiros que vem o Espírito que nos afogueie mesmo, mas é na vida. É lá na hora do vamos ver, é ali que o fogo tem que queimar e aparecer. Vida de integridade. E em terceiro lugar, para quem está em Jesus Cristo, o que é que quer dar satisfação para a gente? Porque eu estou respondendo, se a gente vive tão insatisfeito, receita para satisfação pessoal. Estar em Jesus, aí tem que ter vida devocional, tem que cuidar da integridade e tem que dar uma resposta àquilo que é a nossa vocação. Aí eu cheguei no tema. Aí eu vou pedir a ajuda da nossa queridíssima e linda menina, a Jéssica, a noiva do Mateus, para ela colocar para a gente Atos capítulo 13, os versículos de 1 a 3. Vamos ler juntos, meus queridos? Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. E então, depois de mais alguns jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Pronto. A igreja de Antioquia é uma das grandes forças da igreja no Novo Testamento. E esse é o momento, como nós vivemos aqui com a Maria Alice agora há pouco, em que o Espírito Santo, que chama, separa e a igreja envia. Então é uma igreja bastante funcional. Você viu quanta gente tinha lá? Tinha mestre, tinha profeta. Tem gente com muitas possibilidades. Isso para quem está ao seu lado assim. Aqui também tem gente com muitas possibilidades. Diga aí. Aqui também tem gente com muitas possibilidades. Aliás, fala para mais alguém. Sabia que você está cheio de possibilidades? Cheio de possibilidades. Cheio de possibilidades. Está cheio de possibilidades. Todos nós aqui. Então tem uma coisa que eu já disse para vocês. Não fui eu que pensei assim. Um outro colega pastor que organizou dessa maneira. Mas nós temos a ideia da igreja de Jesus, que é a comunidade de todo mundo que se organizou para andar com Jesus. Nós somos parte dessa comunidade. Tem a igreja dos apóstolos, que é a organização que a comunidade de Jesus precisa ter para ela funcionar bem. Então, por exemplo, no nosso caso, nós somos igreja do Nazareno. E enquanto igreja do Nazareno, nós temos assim, no que é que nós cremos? Qual que é a nossa história? Como é que a gente se organiza para a gente ser igreja aqui em Morungaba ou em qualquer lugar do mundo? Levando em conta as características de cada lugar do mundo. Como é que é isso? A igreja apostólica, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, a organização dada. Mas nós também somos a igreja do Espírito. Onde tudo e todos importa. Onde tudo que Deus deu para a gente, colocou na gente, ou ainda quer dar, Ele quer usar. E diz respeito a todo mundo. É uma grande rede relacional que se funde, que se une, cada um fazendo um pouquinho, a partir do que tem com Jesus, a partir do que entendeu de Deus e a partir do que de Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, tem recebido. Entrando e saindo nisso, nós temos pelo menos 3 listas para falar assim, das coisas que são próprias do Espírito, se você preferir, dos dons espirituais.
Romanos capítulo 12. Remete a capacidades, a ministérios, a dons que o Pai concede. Efésios capítulo 4. Remete a ministérios que Jesus concede, entre eles, ser pastor. Ele deu uns para pastores. A minha esposa não tem isso. Eu tenho. Então ela não é a pastora Lucimara. Ela é a Lucimara. Ela tem outras capacitações. Mas eu fui chamado para ser pastor. Então não adianta a Lucimara querer pastorear, não vai dar certo. Isso deixa para quem foi chamado. É diferente. Caso dela, gente. Mas tem uma terceira lista. 1 Coríntios, capítulo 12. Aí o Espírito se manifesta. Ele concede dons. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dons de cura, dons de profecia, a variedade de línguas, a interpretação das línguas, dons de socorros, dons de administração. Tem muita coisa envolvida. Então, quando a gente fala de vocação, a gente tem que perceber se, estando em Jesus Cristo, se eu estou dando uma resposta também nisso. Por quê? Porque senão eu não vou me realizar. Como é que a gente faz para se realizar mesmo? Quem é de Deus, quem é crente em Jesus Cristo, quem já se reorganizou na vida a partir do que tem com Jesus, vida devocional, vida de santidade e integridade para a gente ter uma consciência limpa. Em terceiro lugar, vocação. Quando é que a gente, então, para pensar, ou de que maneira que a gente pode pensar sobre vocação? E agora, por conta do horário, eu vou pedir a ajuda da nossa querida Jéssica. Ela vai colocar, assim, alguns pontozinhos para a gente brevemente passar por isso. O que a gente precisa para dar uma resposta na vida? Entender isso. Quando o nosso conjunto de talentos, habilidades e capacidades está identificado. Pode deixar na tela enquanto eu falo, meu amor. Você tem que saber o que você pode. Você tem que saber o que você deve. Você tem que saber o tamanho da sua força, aquilo que você consegue. E entender também o que você não pode, o que você não deve e o que você não consegue. Não adianta eu me aventurar numa área para a qual eu não fui chamado. Eu preciso pastorear. E pastorear com tudo que eu posso. E da melhor maneira possível. Dar uma resposta à minha vocação. Eu já disse para vocês que se Deus tivesse me falado assim, fica advogado. A minha vocação em Jesus Cristo apareceria através da minha profissão. E se Deus tivesse falado isso para mim, teria sido melhor que eu permanecesse advogado ao invés de me aventurar sendo pastor. Porque ele falou, não é por aí. Que daí evita frustração, evita muita coisa. Eu estaria realizado em Jesus como advogado e me sentindo parte da missão. Parte da missão. Opa, com certeza. Tem jeito, pastor? Tem. Tem grupos de advogados cristãos que abraçam a causa do reino de Deus com uma força que você nem imagina. Por exemplo, onde que eles podem trabalhar? Em favor dos nossos irmãos, de pastores e de irmãos da igreja perseguida, lidando com leis, tentando pôr em liberdade, conquistar a liberdade nas injustiças. Tem jeito, assim por diante. Número 2. Quando o seu conjunto de talentos, etc., está disponibilizado de forma organizada. É assim, eu não sirvo de vez em quando só quando dá tempo. Se é assim? Gente, eu vou perguntar de novo. Como é que você serve? Olha, pastor, é só quando dá tempo. Então isso significa que você não se organiza para servir. E eu vou dizer que isso não está bom. Não está bom. Por exemplo, se fosse para eu servir como advogado, eu ia ter que continuar lendo a Bíblia, eu ia ter que continuar tendo vida devocional, cuidando de tudo.
Deu para entender? Tem que fazer parte de uma rotina. Não é quando todas as condições da vida me favorecerem. E a gente fala assim, então, Deus até me chamou, mas Ele não me ajuda, então não dá para eu servir. Não, para com isso, você não entendeu nada ainda. Faz favor de organizar a sua rotina para servir melhor. Mas pastor, nem servindo eu estou. Hã? Você está em Jesus e não está servindo? O que está acontecendo? Número 3. Quando há algo que você faz, ou que quer fazer, e que para você fazer, você precisa mais do que a sua intuição, você precisa de capacitação. Gente, eu não fui fazer seminário só porque a igreja, ela exigia. Eu fui fazer porque eu tenho um mínimo de noção que para fazer bem feito eu preciso de capacitação. Não tem ninguém aqui que se sustente no mercado de trabalho se você não seguir crescendo na sua profissão. Por que nas coisas de Deus a gente tem um relaxo? A gente vai tudo assim, não. Na hora eu me viro, eu já sei o básico. Ô turminha do tabão assim. Ô mediocridade. Não tem compromisso. Primeira coisa, não tem compromisso com pontualidade. Você se organiza com isso, viu? Coisa feia deixar os outros esperando. Não tem compromisso com hora. Não tem compromisso com treino, com estudo, com capacitação. Nunca põe um dinheiro para crescer, para se esmerar, para se envolver. Não lê a Bíblia, não ora. Então já mostra do que é feito. Quanto mais investir para poder servir melhor. E eu vou falar com os pais aqui, se você não acreditar, não tem ninguém que vai acreditar no seu lugar. Quando aquele menino que está indo lá, ô Gustavo, você mesmo, filho. Você capricha, hein, menino? E quando ele falou assim, tinha 8 para 9 anos, pode ir, filho. Quero tocar bateria. Eu fui atrás, pedi a Deus, de verdade. Pastor, não fica mistificando. Não, vou falar o que eu fiz, Senhor. Preciso comprar uma bateria. Na época eu ainda advogava. Deus me deu um trabalho, R$1.500, eu comprei a bateria Mapex, que serviu na igreja durante muito, muito tempo, que hoje está no estúdio dele lá com o Cole da aula. Comprei do pastor Josué, que é pastor nosso em Lisboa, casado com a Heloíse. Aí aprendeu a tocar bateria, depois largou mão. Aí quando ele despertou para a fé e foi batizado com 15 anos, ele falou assim, vou aprender a tocar guitarra. Daí ele tem uma musicalidade. Ele tem um negócio que é dele. Eu falei, mas o que você precisa para fazer direito? Eu preciso estudar num curso bom. Daí eu ia toda semana para Campinas, ficava esperando ele. Na época, eu investia, faz tempo isso, hein? Investia quase R$300 para ele poder fazer um bom curso de guitarra. Para ele aprender direito. Daí ele falou, agora eu quero estudar canto. E o Pedro queria estudar contrabaixo. Daí eu pegava os 2 meninos, e ia toda semana para Amparo. Deixa eu dizer para você entender, com tudo que eu tinha para fazer. Mas era importante para mim acreditar no chamado de Deus para o meu filho. Daí eu levava os meninos lá e eles faziam o curso lá. Daí quando chegou a hora da faculdade, bem na hora que ele queria fazer faculdade, Deus abriu. Na nossa própria igreja, foi um curso que não durou muito, mas pelo MEC direitinho. Fazer faculdade em Campinas. Pode ir que o pai paga. Pode ir que o pai põe dinheiro do combustível. O pai paga o pedágio, vai estudar. Aí fez a faculdade de música. E eu espero que ele continue estudando, viu, filho? Se você não acreditar no seu filho, quem que vai acreditar? Mas você acredita em você? Primeiro, você acredita em você? Então vai se capacitar. Vai se capacitar para servir na sua vida melhor o Senhor. Número 4. Faz o que faz independente do dinheiro. Isso tem que acontecer.
Quando o pastor Cris e a Dani, eles foram para o Chile pela primeira vez lá para Antofagasta. Uma experiência dolorida para eles. A Dani vendeu o consultório dela. Eles venderam o carro deles. Eles puseram dinheiro para ir. E foi uma experiência dolorida, mas eles foram. Por quê? Porque independe de dinheiro. Independe de dinheiro. Independe de dinheiro. É assim. O dinheiro ajuda, o dinheiro é muito importante. Eu tenho que dizer para vocês, porque assim, entre nós tem que ter transparência. Entendeu? Eu sei que tem gente que fala mal, já falou, hoje não fala tanto. E se tiver alguém que fala mal também, problema de quem fala. Eu sei quem eu sou e quem caminha perto de mim sabe que eu sou o que eu sou. Eu abro a minha casa, a Josi vai lá, o Marcelo vai lá. Quem vai mais na minha casa aqui? E está aberto para todo mundo. Tem pouca gente na minha casa, precisa de mais gente lá em casa. Vamos em casa lá. Eu sou o que eu sou. Entendeu? Eu vivo do ministério desde muito tempo. Os meus colegas não têm essa possibilidade de viver do ministério assim. Mas eu vivo do ministério. Mas eu garanto para você que eu não faço o que eu faço por causa do dinheiro. Porque se a questão fosse dinheiro, eu ficava advogado, que eu estava ganhando mas muito melhor antes, quando eu parei, do que quando eu ganho hoje. Então não é por isso. Mas eu quero que você pense nisso também. Porque enquanto a gente está correndo atrás só de ganhar dinheiro, tem muita coisa que a gente podia estar fazendo com a nossa vida, com o que a gente pode, com o que a gente sabe que a gente consegue, e a gente não faz, porque a gente está naquela. Para mim, ministério é hobby. É um hobby que de vez em quando eu decido assim fazer. Não está em mim. Não fui chamado. Como assim não foi chamado? Todo mundo aqui foi chamado. Fala para quem está ao seu lado. Você é um chamado de Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado para ser dele. Número 5. Quando existe uma necessidade no mundo, ou do mundo pelo qual você se sente responsável. Então, por exemplo, quando a pastora Nérida foi para o Chile e voltou com mirada de amor no coração, como igreja nós entendemos que tem uma necessidade muito específica que nós poderíamos abraçar, nasceu mirada de amor. Você entendeu como é que é? Mas qual que é a necessidade do mundo que você conhece, que você está dizendo assim, Deus, pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu vou me engajar nisso, mas como um servo de Deus. Eu vou me engajar nisso como uma mulher de Deus. Eu vou abraçar essa causa em nome de Jesus. E não é um mantra. É no Espírito de Jesus, é na força de Jesus. É como o corpo de Jesus que eu sou. A minha mão vai tocar, é Jesus tocando. O meu pé vai pisar, é Jesus pisando. A Mariela está indo, eu estou indo para alguns dias lá para Ribeirão, Ribeirinha. Mas Deus tem gente lá que precisa das coisas que eu sou capaz de fazer com a minha vida. Que eu sou capaz de fazer. É nessa convicção. Deu para você entender? Em sexto lugar, aquilo que você faz só pode ter uma explicação pela ação direta do Espírito Santo, apesar de toda a sua capacitação. Você vai entender que quanto mais você estudar e se capacitar, mais você vai precisar do Espírito Santo agir na sua vida. Só no poder do Espírito que a coisa vai. Eu vou explicar para você quem você é. Presta atenção, você é a luva. Você é a luva que ele veste. Eu sou só uma luva que o Espírito veste. Mas quando ele veste, quando eu estou pronto para agasalhar essa presença, ele faz. Eu tenho muita esperança do que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Mas muita esperança e muita expectativa. Mas você tem que entrar em campo. Diz para quem está ao seu lado, você tem que entrar em campo. Você tem que entrar em campo. Você tem que entrar em campo. Você tem que entrar em campo.
Tem que largar a mão à preguiça. Largar a mão à preguiça, largar a mão à comunidade, abrir mais tempo para as coisas que você sabe você pode fazer já. Você não sabe se depois que você fala, não, quando eu chegar aqui, eu vou servir. Eu não sei se você vai estar vivo. Ô pastor, credo, cruz credo, pastor. Não, você não sabe. Quando que eu tenho? É o hoje? Eu não sei se eu tenho muito tempo. Então corre. Corre. Corre para fazer da sua vida o que você já entendeu, Deus quer fazer da sua vida. Não fica com coisinha. Não fica aí com seus argumentos, porque você não tem razão não. Devolve a razão para Deus. Número 7. Quando as pessoas glorificam a Deus pela sua vida. Coisa boa, né? Quando as pessoas, de uma certa forma, abraçam a gente. Porque enxergam, ó. Não é gostoso, gente? Mas glorificam a quem? A Deus. Quem só vai se tiver tapinha nas costas, não é Deus que está sendo glorificado. Quem só vai se tiver alguém para sempre estar motivando, e todo mundo precisa de motivação. E hoje eu estou motivando vocês ou não estou? Eu sei que tem um cajadinho aqui que está comendo solto, mas estou motivando você. Aqui tem vara e cajado. A vara para dizer vai, o cajado para socorrer, mas tem. Eu não estou falando de mim, estou falando porque essa é o ser igreja. E eu não faço isso sozinho. Falando aqui, igreja, nós aqui, não é aqui, né? Porque pareceu que não é aqui, é nesse ambiente. E o número 8. Então, ao final dessa palavra, eu espero que ou você já saiba qual é a sua vocação que você tem que fazer para desenvolvê-la, ou você entendeu que você precisa descobrir qual é. E você precisa se organizar. Nós queremos, por exemplo, retomar mais um dia de funcionalidade do Mirada de Amor. Antes da pandemia, a gente tinha começado às quartas-feiras. Eu já perguntei para a Lucimara, se você falar que você volta a fazer a comidinha que a gente servia para a turminha sair daqui para a pai, a gente já tem uma voluntária para a gente retomar. Ela está ouvindo em casa lá. Lu, você está comigo nessa, meu amor? Você falou sim, hein? O Caio e o Comarco gostam demais. Não é assim, Caio? Gosta, Caio? Arrozinho com feijão da Lucimara, hein? Coisa boa, hein? Mas a gente precisa de mais gente para servir. Por exemplo, pessoal, você pode dar um tempinho. Uma vez por semana no mês. De quarta, de sábado, de terça, não sei, a gente vai ver com os pais, a gente vai ver. Mas a gente precisa de você. A gente precisa de mais gente no sábado. Cada criança precisa de uma pessoa. Cada jovem precisa de uma pessoa. Precisa de você. O nosso ministério com crianças precisa de você. O nosso todo trabalho aqui de transmissão, que abençoa vidas, e quando você não vem, se assiste, não ajuda. Às vezes você fala assim, viu, mas por que isso, por que aquilo? Vem ajudar, que tem umas coisinhas que a gente precisa resolver, que precisa de mais mão de obra para resolver. Tem muita coisa que você não tem noção. Vem servir. Mas eu espero que você tenha entendido que quando eu falo de vocação, vamos ficar de pé, por favor. Quando eu falo de vocação, eu falo de um ingrediente que Deus quer usar para dar para você a satisfação que você quer ter na sua vida. Eu fico pensando assim, se um dia Deus permitir, maneira de falar, que eu fique de cama, disfuncional, eu já fico orando, Senhor, mas me dá um jeito de eu continuar funcionando de alguma forma. Me dá um jeito de eu continuar funcionando de alguma forma.
com a minha mente, com a minha cabeça, de alguma forma me dá um jeito para enquanto eu tiver vida eu servir o Senhor. Eu já oro assim porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Então eu peço para o Senhor que me ajude. Mas hoje eu estou ainda funcional. Então vou me cuidar para permanecer funcional. Vamos dar uma resposta para esse nosso chamado hoje? Eu quero ver isso na prática, hein, gente? Eu quero ver na prática. Eu quero ver os ministérios sendo assim, inundados por vocês. Inundados por vocês. Faz tempo que a gente não manda ninguém para o seminário. Lembra, pastor Francisco? A gente teve uma Kombi. Ela ia 5 dias por semana. Não vamos viver de saudosismo, vamos celebrar o que foi. Eu olho para trás e celebro, olho para frente com esperança. Com sangue nos olhos. O dia que não tinha seminarista, tinha o pessoal que ia para a PEC. É assim que é o movimento da igreja de Jesus. Deu para entender? Abra suas mãos. Faça comigo essa declaração. Deus nosso Pai, não ouvi você, vamos dizer juntos. Quero ouvir a sonoridade da sua voz. Deus nosso Pai, eis-me aqui. Eu entendi o meu chamado. E sei que estou vocacionado para que a minha vida seja uma bênção nas tuas mãos. O Senhor tem o meu sim para movimentar a minha vida na direção correta. Então empodera-me pelo teu Espírito, purifica-me no que for necessário, adestra a minha mão para que eu seja preciso. Glorifica o teu nome na minha vida. Cumpra em mim o teu querer. Eis-me aqui. Envia-me para a glória do teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém. Você pode aplaudir Jesus porque Ele merece. Ele é digno. Louvado seja o nome de Jesus. Dê um abraço aí nos queridos que estão com você antes de você ir para a sua casa. Deus abençoe.